Olá, seguidores, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre hipertensão arterial sistêmica, uma doença muito comum, com alta prevalência aí entre todos os pacientes, até os jovens mesmo podem ter. E eu já vou deixar logo aqui no início desse vídeo para vocês o link abaixo da nossa última live, que foi com o Dr. Daniel Jacksung sobre hipertensão. Ele é cardiologista. Quando vocês puderem, acesse aí lá no nosso Instagram, assistam o vídeo em torno aí de 35 minutos, bem instrutivo, bem bacana, para vocês entenderem um pouco mais a respeito dessa doença e as consequências danosas que ela pode trazer para nós, tá bom? Mas vamos fazer aqui um reprise breve, não de 35 minutos, um pouquinho mais curto, a respeito dessa live, para vocês entenderem um pouco mais. Hoje a gente sabe que o número de casos, que a gente chama de prevalência da hipertensão arterial sistêmica, ela é em torno de 60% a 70% da população pode ter. E qual é o diagnóstico, Fica sempre essa dúvida durante a consulta, também perguntei lá na live sobre isso, porque às vezes o paciente vem à consulta e a gente vai aferir a pressão, tá 14/9. Esse seria o limite para a gente já dar o diagnóstico, mas uma aferição simples, ela não é o suficiente para fechar o diagnóstico, porque existem vários fatores que podem interferir nessa pressão arterial de qualquer indivíduo. Entre eles, o uso de café, ter feito atividade física ou caminhada antes da aferição, ingesta de comida. Então, quando for aferir, tomar alguns cuidados, Então, evitar que você afira a pressão, por exemplo, depois do café. Tem que esperar pelo menos 1 hora, de 30 minutos a 1 hora após a ingestão do café, que eu falo cafeína, café preto, tá? Comida também é a mesma coisa. Se você quer ir no banheiro fazer xixi, isso também interfere, tá bom? Se você tem vontade de ir no banheiro, então não segura, vai lá, depois você afere. Isso também interfere. A dor também pode causar interferência, a ansiedade, A síndrome do jaleco branco, eu já não tô de jaleco branco, então não tem síndrome de jaleco branco, mas tudo isso pode interferir na aferição. Por isso a gente tem tomado essa precaução de fazer um mapa, que é uma medida ambulatorial da pressão, para realmente verificar se aquela pressão é real nesses valores ou não. A gente sabe que ela oscila durante o dia, mas a média é que vai dizer para nós, é hipertenso ou não é. Se a média for acima de 14/9, sim, é um paciente hipertenso. Quais são os grandes problemas da hipertensão? Um dos grandes problemas que a gente observa são os sintomas. Os sintomas da hipertensão, eles geralmente são em quadros de síndrome hipertensiva, que é o edema agudo de pulmão, que é um quadro, por exemplo, de dor torácica com um quadro de síndrome coronariana, que é um infarto. Então, quando o paciente entra em crise hipertensiva, ele pode ter dor de cabeça, mas é numa crise, então quer dizer, o risco dele ter danos colaterais, efeitos cardíacos ou até mesmo cerebrais, já está instalado, que a gente não quer que aconteça. Por isso a gente bate tanto na tecla de fazer o acompanhamento, fazer o acompanhamento dependendo do quadro semestral, trimestral ou anual, e aferir, fazendo a aferição, mesmo que esteja sem sintomas, tá, gente? Então não espere, eu não sinto dor de cabeça. Ótimo, maravilha, você não vai esperar você ter uma crise hipertensiva com a pressão de 200/100 para você ir no pronto-socorro, ter um AVC e aí então fazer alguma medida? Não, Então vamos prevenir, aquele ditado, prevenir é melhor que remediar, e fazer os controles. Não tem sintomas? Ótimo, mas mesmo assim você precisa fazer o seu controle anual, tá? Outra dúvida também que tem muito no consultório é: eu sou idoso, tenho 80 anos, faço todas as minhas atividades e por isso o normal para mim é 14/9. Então, quando recebo os pacientes no consultório, existe muito esse, para a sua idade 14/9 tá bom, Então a gente tem que avaliar, não é somente a idade, se é um paciente também que é de alto risco. Então, além de hipertenso, ele é diabético. Além de hipertenso e diabético, ele já teve uma revascularização miocárdica. Então, se ele é hipertenso diabético e já tomou teve algum procedimento cardíaco, toma alguma medicação cardiovascular, ele não está normal, ele está alta, tá? Então, quando a gente avalia um paciente hipertenso, a gente não avalia somente o paciente, a gente tem que avaliar todos os outros fatores de risco cardiovascular.
A gente também tem que ficar muito atento hoje na questão da hipertensão, porque a gente sabe que a maior parte dos pacientes que estão hoje na diálise são pacientes hipertensos e diabéticos. Então, um dos danos, né, a longo prazo aí da doença hipertensiva é a perda da função renal. E aí esse paciente vai ter que fazer diálise 3, 4 vezes por semana. E é uma perda na qualidade de vida muito grande, porque ele tem que sair da cidade dele, às vezes do interior, para vir até a cidade capital para fazer a diálise, ficar ali horas fazendo aquela diálise, né? Então, assim, isso é muito danoso, a qualidade de vida é péssima. Então, eu sempre alerto os pacientes hipertensos, não procurem ter sintomas, lembrem-se que é uma doença silenciosa, que causa danos irreversíveis a longo prazo. Quais seriam esses danos? Aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de doença coronariana como infarto e morte súbita, aumenta o risco de lesão renal, aumenta o risco de perda ocular, que a gente chama de retinopatia hipertensiva, também existe isso, tá? Existe o risco também de neuropatia, que são as perdas neurológicas de mãos e pés por também lesão hipertensiva. Então, existem vários danos que o paciente vai ter que conviver e um dos grandes também é a insuficiência cardíaca, que é o coração inchado, que o pessoal comenta. Lembrem, o coração, ele é um músculo cardíaco. Então, se ele trabalha ali dia e noite, né, gente, com pressões elevadas, ele vai inchar. Se você tá lá na academia dia e noite levantando o peso, seu músculo não vai inchar? Não, vai. O coração é a mesma coisa. Ele está trabalhando dia e noite sobre pressão elevada, coisa que ele não é o ideal para ele. Então, lógico, ele vai inchar. E uma vez que esse coração inchou, gente, não tem mais o que fazer. Você desenvolveu uma insuficiência cardíaca que, se não controlar a hipertensão, ela vai evoluir. E a gente sabe que existem vários níveis de insuficiência cardíaca. E se for no nível 4, por exemplo, o paciente é altamente ruim, funcional, porque ele já vai tomar um banho, ele já cansa. Então, isso também é ruim para a qualidade de vida. Se você gostou desses comentários, você tem alguma dúvida, né, sobre hipertensão, deixe seu comentário aqui também, ou se não lá no Instagram pra gente. E uma outra questão que sempre perguntam é fator genético. Minha mãe e meu pai é hipertenso. O que eu posso fazer para não desenvolver hipertensão, né? Então, a dica é sempre prevenção, gente. Evitar a ingestão excessiva de sal, né? O sódio em excesso, ele aumenta a pressão. Qual que é a quantidade ideal, então, doutora? Aquela tampinha da canetinha Big. Mas só isso de sal. Gente, os outros temperos. Usa um manjericão, um orégano, né? Um curry, né? Algum outro tempero. Mas esquece o sal. O sal é essa medida por dia, de manhã, na hora do almoço e à noite. Você vai usar só isso. Se for temperar a salada, também essa medida, tá bom? Prevenir alcoolismo também. Tabagismo, sedentarismo, obesidade. Então, aquelas velhas regras que a gente fala, né? Evitar sempre elas estão aí na lista da prevenção para desenvolvimento da hipertensão arterial. Ainda mais se você já tem um fator genético que influencia bastante aí no desenvolvimento dessa doença a longo prazo. Outra coisa também é ficar atento ao sono. Né? A apneia do sono, ela é um dos fatores também de risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial, porque durante o sono você não está respirando direito, você aumenta o nível de estresse do seu corpo e a ansiedade, tá, gente? A ansiedade a gente sabe também que é um dos fatores que pode desencadear, então tentar controlar aí seu nível de ansiedade também através da atividade física, quem sabe, é uma boa medida preventiva. Então, se você gostou desse vídeo e tem alguma dúvida, se gostou, dê o seu like. Se tem alguma dúvida, assista a mais o vídeo completo de 35 minutos no nosso canal do Instagram ou faça o seu comentário aqui no nosso canal do YouTube. Até o próximo, tchau!